queridos alunos do terceiro ano, tudo bem? Hoje nós faremos a correção no nosso livro de Geografia, nas páginas 134, 135 e 140. Mas antes, vamos recordar o que aprendemos? Nós aprendemos nas últimas aulas as atividades econômicas que são exercidas na cidade. Nós temos o comércio e os serviços e temos também a indústria. Para que um produto chegue à nossa casa, ele passa por uma série de setores. Eles não vêm diretamente para a nossa casa. Nós sabemos que o comércio é aquela atividade de compra e venda de produtos, né? E nós temos os serviços que são prestados à sociedade mediante o pagamento de taxas e tributos. Esses serviços eles vão agregar as necessidades da sociedade. Muito bem. As indústrias também, elas empregam muitas pessoas, elas fazem os usos de máquinas, né, para fabricar os produtos que a gente precisa no nosso dia a dia. São muitos os trabalhadores de uma indústria, os operários, secretários, porteiros, pessoas que trabalham na limpeza, cientista que faz as pesquisas e os experimentos que são feitos na indústria. Então, envolve uma certa quantidade de pessoas. Para quê? Para que o trabalho possa ser bem feito e a pessoa tenha o sucesso quando adquirir aquele produto. Então, acompanhe comigo aí, na página 134. Nós já sabemos que isso é na cidade, no espaço urbano. Então, compare as paisagens que nós temos. Nós temos aqui uma cidade, né, em Belo Horizonte, e nós temos aqui uma área urbano-rural. Muito bem, quem disse que é uma área rural? Por quê? Aqui no caso nós temos na paisagem uma área urbana, porque é na cidade de Belo Horizonte. Aqui no caso nós podemos observar prédios, nós podemos observar ruas asfaltadas e pouca área verde. Já na área rural nós vamos encontrar o contrário. Não vamos encontrar prédios e vamos encontrar muita área verde. Então, seguindo aí, cite um ou mais elementos que predominam. Na paisagem 1, como eu disse, o que predomina mais aqui são os prédios, as construções, rua asfaltada. Muito bem. E na paisagem 2, nós vamos ter poucas casas e muita área verde, muita vegetação, muita árvore, muito mato, plantações. Muito bem. Utilizando elementos presentes nas paisagens, justifique a frase abaixo. Em comparação com o campo, no espaço urbano vivem mais pessoas. Então, nós temos no espaço urbano os prédios. Em um prédio, né, quem mora em apartamento sabe, um prédio ele abriga muitas famílias ao mesmo tempo. No caso da área rural, eles não possuem prédios. É uma casa não muito próxima uma da outra, porque tem muita área verde, tem muitas áreas de plantações, então as casas são mais distantes. No lado do espaço urbano, não. As casas são muito próximas, ou então são feitos os prédios onde várias famílias moram juntas, cada uma no seu apartamento. Então, a estrutura para abrigar mais pessoas é feita através dos prédios e edifícios que nós temos na cidade, que vão abrigar mais pessoas morando mais próximas umas das outras. No caso do campo, não. Você tem mais área verde e menos casas construídas. Por isso que tem menos pessoas morando, né, próximas umas das outras. Depois, liste todas as atividades que você realizou no último domingo. O que você fez? Então, bacana. Você vai escrever aqui as atividades que você fez. Depois, essas atividades dependem da existência de algum objeto? Qual? Escreva qual objeto. Por exemplo, você brincou de bola. Você precisou da bola. Então, você vai colocar a bola. Você almoçou na casa da vovó. Qual objeto você precisou? Do prato, da colher. Você jogou videogame. Qual objeto você precisou? Do aparelho, das manetes. Entendeu? Depois, é preciso que alguém trabalhe para que essas atividades possam acontecer? Dei o exemplo da bola. Para você ter a bola, precisou de alguém trabalhar para fazer a bola? Se você foi almoçar, você teve o prato, o talher, por exemplo. Precisou de alguém para fazer o prato, para fazer o talher?
você foi, igual eu falei no videogame, é um exemplo, tá? Você vai descrever o que você fez. No caso do videogame, você precisou de alguém para fazer o aparelho, para pesquisar, né, o aparelho, como que o jogo ia fazer, rodar dentro dele, como que você ia fazer para jogar, para criar as manetes. Então você vai colocar aqui os trabalhadores que você acha que foram envolvidos para que você pudesse exercer aquela atividade com aquele instrumento, ok? Depois você entrevistar um adulto, pode ser o papai, a mamãe, pode ser um tio, um avô, não tem problema nenhum. Tá? Como a gente está em isolamento social, você tem que pegar a pessoa que estiver mais próxima de você, né? Você ia colocar aqui o nome do entrevistado e a profissão que ele exerce, tá? O que ele faz, o trabalho dele. Qual atividade essa pessoa trabalha? É na agricultura, é na indústria, é no comércio, é serviços ou outra coisa que ele faz? Se for, ele vai te falar, você vai escrever o nome aqui. Quais as tarefas que ele faz lá no trabalho dele? Você vai escrever aqui embaixo, tá? Isso é o que a pessoa vai te falar. Então, vamos relembrar o que a gente aprendeu nesse capítulo. No espaço urbano, existem muitas construções e nele moram muitas pessoas. É o exemplo que a gente deu dos prédios e edifícios, onde vão construir os apartamentos e vai mais famílias morando juntas. O campo e a cidade possuem várias diferenças. Uma delas, né, o caso das diferenças, é que na cidade moram muito mais pessoas que no campo. Principalmente porque as pessoas vêm a trabalhar na cidade. Então, se elas continuarem morando no campo para trabalhar na cidade, vai ficar muito cansativo. Então, elas vêm procurando, né, melhores condições de vida, de trabalho, e vêm morando na cidade. Por isso, a quantidade de pessoas na cidade é maior. As atividades econômicas da cidade são realizadas no comércio, nos serviços e na indústria. O comércio é a atividade em que se compram e se vendem produtos. Né? O caso das lojas, você chega, o vendedor te vende um produto. Na prestação de serviços, os trabalhadores realizam tarefas necessárias para a vida das pessoas. Por exemplo, o cabeleireiro ou barbeiro para cortar o seu cabelo, para não ficar enorme. Você vai ter o padeiro para fazer os pães. Né? Você vai ter várias outras pessoas que vão prestar serviços e que vão ajudar a vida das pessoas. Nas indústrias são fabricados vários tipos de produtos e elas empregam uma grande quantidade de pessoas, porque na indústria, a maioria das pessoas que trabalham lá, depende de cada setor. Cada setor é responsável por executar uma tarefa. Por exemplo, a montagem do carro, que está aqui no exemplo. O carro não fica pronto uma vez. Ele passa por vários setores, uns de pintura, outros da mecânica, outros da injeção eletrônica, outros parafusam, outros colocam as porquinhas. Cada material é feito de uma forma, tá? Se você vai ter para construir um carro, ele passa em várias mãos, em vários setores, até que, depois de fazer testes com o veículo, é que ele é liberado para ser vendido para a população. Então, para se construir um carro, não é de um dia para o outro. Ele demora para ser construído, porque ele envolve várias pessoas, vários setores que trabalham juntos na indústria, para que o objeto, que no caso é o carro, possa ficar pronto e atender às necessidades da população, ok? Por isso que na indústria trabalha grande quantidade de pessoas. Cada uma faz a sua parte, o seu setor, para que o produto final possa estar pronto e atender as pessoas que nós temos, né, com as necessidades delas. Muito bem, bacana. Vamos ver agora, a cidade inspira. Vamos ver o que ela inspira? Nas cidades, diversas pessoas convivem em uma mesma área, a gente já comentou isso. Suas moradias são próximas umas das outras e as paisagens são bastante variadas, com muitas ruas e prédios. Nós temos locais que têm prédios pequenos, nós temos locais que têm prédios e casas juntas, nós temos lugares que só têm casas, mas que as pessoas moram mais próximas umas das outras. A paisagem das cidades também inspira muitos artistas. Observe a página ao lado algumas fotografias do projeto Cidades Imaginárias, da artista visual Gabriela Gil. Olha aí que legal. Ela, né, as paisagens que ela fez, os balões, as aves, as raposinhas, olha, olhando, e a mãe raposa aqui em cima. Olha para você ver, em plena mata você vai ter um barco, olha que legal.
Isso aqui é para quebrar a rotina e para servir de inspiração, que mesmo que as fotos fiquem muito sérias, você pode dar alegria e vida para cada uma delas. E aí as pessoas vão ter, né, essa característica de observar melhor as paisagens. O que a artista Gabriela Gil fez nas fotografias da abertura deste capítulo? Ela colocou ilustrações de uma cidade e dentro delas balões, patos, as raposas e o bar. Quais são os elementos culturais que são mostrados nas fotografias? Os prédios, as pontes, os postes de iluminação, né? O cais, pode ser do porto. Nós vamos ter um parque, pode ser um parque ecológico, por exemplo, né? Isso tudo são elementos culturais, por quê? Porque o homem, ele produziu, ele criou, ele modificou a natureza. Muito bem. Viver em uma cidade. Então, vamos ver o que é viver em uma cidade. Você aprendeu que a maior parte das pessoas vive nas cidades, mas nem sempre foi assim. Houve uma época em que a moradia delas a maioria delas morava no campo. Essa realidade mudou porque as cidades oferecem vários benefícios. Vamos ver? Primeiro, nas cidades, as pessoas têm acesso a hospitais e centros de saúde especializados que não existem no campo? Com certeza. No espaço urbano também estão as universidades e os centros de pesquisa que não existem no espaço rural, na maioria das vezes. Na cidade, a maior oferta de emprego? Com certeza. E de diversas, atividades. As opções de lazer e de acesso à cultura são maiores nas cidades, como cinemas, teatros, casas de espetáculos e museus? Com certeza. Tem área rural que não tem nada disso, é muito afastada, inclusive, do centro da cidade. Geralmente, as cidades oferecem maior acesso a serviços como eletricidade, água encanada, telefonia e internet? Com certeza. Nós temos aí regiões mais afastadas dos centros das cidades que elas não têm nem internet, a internet não chegou lá ainda. Então, quando não se tem a internet, a pessoa fica muitas vezes sem ter uma comunicação direta. Por quê? Porque ela não vai conseguir ter acesso. Os telefones antigamente também, nós vimos isso em uma aula passada, que antigamente eles eram feitos o quê? Por ligações. Você ligava para uma central e a central ligava para a pessoa. E muitas vezes, se a pessoa não tivesse telefone em casa, ela tinha que pedir quem tivesse para poder atender a ligação, porque tem lugares que não tem telefonia. O governo ele fez uma adesão com essas companhias para tentar chegar a telefonia a todos os lugares do Brasil, mas ainda não chegou não. As cidades, elas têm grande diversidade de estabelecimentos comerciais onde se vendem inúmeros tipos de produto? Com certeza. Geralmente nos espaços rurais você vai ter um mercadinho. Geralmente é assim. E nesse mercadinho a pessoa que é dona do estabelecimento, ela põe um pouquinho de cada coisa para vender, arroz, feijão, chinelo, açúcar, vassoura. Por quê? Porque a pessoa vai ter dificuldade de deslocar lá do espaço rural onde ela mora para ir no espaço urbano conseguir fazer uma compra. Então, muitas vezes, esse mercadinho ele procura atender as necessidades de quem mora naquela região, salvo quando não consegue, aí a pessoa tem que deslocar. Mas na maioria das vezes, esse mercadinho ele vai ter um pouquinho de cada coisa, você não vai ter muita variedade. Aqui na cidade não. Você chega, por exemplo, numa loja de calçados, você vai ver inúmeros tipos de calçados para você poder escolher. Já no caso, no interior, no espaço rural, muitas vezes tem um ou dois tipos de calçado que tem ali, porque a pessoa julga que aquele tipo de calçado vai atender a população que está ali. Mas ela não vai ter muitas vezes o direito de escolher a cor, a numeração muitas vezes é só aquela que tem. Então tem pessoas que compram até um pouco apertado o sapato porque não tem o número dela, dependendo da localidade. Isso para vocês verem a dificuldade que eles possuem. Você vai marcar X na condição de vida acima que você observa na cidade onde você vive.
E você vai citar outro benefício que a gente tem quando se mora numa cidade. Você vai escrever aqui. Não deixe de fazer a correção, tá ok? Confio em você. Um grande beijo e até a próxima!